abraço, amigos. Bem-vindo todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. É uma felicidade, é um lanche da manhã, mas para a alma, que o café da manhã tomamos em casa. E aqui vamos tomar um lanche espiritual. Hoje nós vamos contar hoje, algumas pessoas devem já saber, mas nunca é demais nós enaltecermos determinados fatos acontecidos, como foram fundados os 4 centros de Barra Bonita, 3 em Barra Bonita e um em Igaraçu. Pois bem, começando pelo Centro Espírita Cristão, foi fundado em 9 de agosto de 1941, completando nesse 9 de agosto 72 anos de atividades espirituais. Pois bem, em 41 ele foi fundado e em 51 nós já estávamos aqui, em Barra Bonita. E contar para vocês como fomos conhecer o Centro Espírita Cristão, porque nem sabíamos que tinha centro em Barra Bonita, porque Barra Bonita era uma pequena vila, hoje é uma grande cidade. Nós viemos para cá em 51. Em 1953, eu com muitas saudades da Casa Espírita, porque viemos de Piracicaba e lá frequentávamos o Centro Espírita de Piracicaba, a União Espírita de Piracicaba. E o meu marido de família católica, e eu tinha receio de falar com ele sobre a doutrina espírita. E em 1953, já tínhamos o nosso filho, nosso primeiro filho, com 8 meses de idade. E eu, aquela saudade do centro, chegava a sexta-feira, nós íamos lá em Piracicaba, a minha família. E eu tive um sonho, uma noite, um sonho que não foi bonito. A partir desse sonho, eu e o nosso filhinho não dormíamos. No terceiro dia, o meu marido me perguntou: por que você e o filhinho não dormem bem? Aí eu criei coragem e falei para ele: é porque eu preciso ir ao centro. Ao centro? Eu falei: é. Ele não disse nada, foi embora trabalhar. Isto no café da manhã. Quando ele veio para almoçar, ele disse: à tarde você fica pronta com o filhinho, que nós vamos no centro. Eu falei: o quê? Nós vamos. Em Barra Bonita tem um centro. Ele falou com o chefe dele, seu José de Campos, na usina, e o seu José de Campos ensinou aonde ficava o Centro Espírita Cristão. Pois bem, à noite viemos. O Centro Espírita Cristão era um salãozinho menor do que essa sala de passe, a metade dessa sala de passe, ali na rua Otero, que era um terreno de Dona Luísa Fraga, e ali havia um cômodozinho que ela, Dona Luísa já espírita, ofereceu ao grupo espírita do Centro Espírita Cristão. Nós fomos ali umas 10 pessoas e o filhinho não parava. Aí eu falei para o meu marido: eu vou lá no canto
Vou dar mamar para ele e ver se ele para quietinho. E fui. E falei para ele, você se concentra. Ele não sabia o que era isso. Depois é que ele perguntou o que era concentrar para uma prece. Terminou essa reunião espiritual que durou uns 20 minutos, mais ou menos, e chegando companheiros. Vamos esperar? Bem-vindos. E voltamos para casa, troquei o filhinho, dormindo, e dormimos a noite inteira. Não precisou para o meu marido mais prova. Estava aí definida a nossa vida de espíritas praticantes. A partir desse 1953, nós estamos no Centro Espírita Cristão até hoje. Agora vamos contar como foi o crescimento desse Centro Espírita Cristão. Seu Augusto Bombonato, um morador de Rio Claro, trabalhava na estação de trem em Rio Claro e via que muitas bagagens vinham para essa cidade Barra Bonita. Um dia ele perguntou, por que tanta bagagem para essa Barra Bonita? O que é Barra Bonita? Aí a pessoa contou para ele que era uma cidadezinha aqui às margens do rio Tietê, e ele falou, está bem, pois então eu vou conhecer essa Barra Bonita. Vejam, meus amigos, como é que nós somos dirigidos pela espiritualidade para cumprir a tarefa que nós viemos desempenhar aqui no planeta Terra. Nisso, ele veio. Era jovem ainda. Aqui conheceu Dona Esther, sua esposa. Começou a constituir a sua família. Só que junto com isto, despontou uma mediunidade espontânea, natural. Mediunidade de efeitos físicos, de sonambulismo, e os efeitos físicos começaram em sua casa. Eles tinham ali na 1º de março, onde hoje é a lotérica, uma confeitaria, padaria e confeitaria. Só que os efeitos físicos começaram justamente lá na padaria e confeitaria. As latas de doce de caramelo se abriam sozinhas, os caramelos voavam para o alto, as pessoas que estavam ali não compravam, saíam correndo. Vocês imaginem isso há 72 anos atrás. Se hoje ainda as pessoas têm medo, têm preconceito, imaginem naquele tempo. Pois bem, havia aqui em Barra Bonita, ali na rua Benefida, número 3, um grupo de senhores que se reuniam ali na casa de seu Manuel Trigo e realizavam reuniões espirituais. Eles ficaram sabendo do que acontecia na casa do seu Augusto, foram até lá. Levar a palavra amiga e levar a explicação. Por que aqueles acontecimentos? E o convidaram a participar das reuniões espirituais. E ali, seu Augusto Bombonato começou a sua tarefa dentro da espírita de Allan Kardec e continuou. Aí o sonho deste grupo, vamos fundar um centro? Vamos. E fundaram o Centro Espírita Cristão.
dia 9 de agosto de 1941. Vocês não podem imaginar a felicidade que eu sinto de estar gravado na minha memória espiritual, todos esses acontecimentos. Pois bem, Centro Espírita Cristão começou ali, naquela pequena salinha, depois passou por uma sala da frente, porque começou a chamar a atenção das pessoas, que talvez já trouxesse dentro deles o germenzinho dos ensinamentos de Allan Kardec. Dali, outro sonho, construir onde é hoje, na Rua Prudente de Moraes, construir um salão maior, porque ali embaixo já não cabia mais. Onde hoje é o Bradesco, era ali o nosso salão. Começou a construção com a doação de um terreno pelo senhor Mário Costa, que também já gostava da doutrina espírita. Muitas e muitas pessoas gostavam, porque familiares já vinham da doutrina espírita, mas havia o grande preconceito. O grande preconceito. Junto com o preconceito, o medo. Por quê? Porque falava em espíritos. E falar em espíritos, até hoje, ainda assusta as pessoas. Imagina naquele tempo. Pois bem, o sonho cresceu, a doação do Sr. Mário Costa, várias atividades para angariar dinheiro para construir a Casa Espírita, o Centro Espírita Cristão. Construiu, passamos para lá, que nem piso tinha no chão, as paredes apenas rebocadas, uma construção em começo. Várias cadeiras, e ali foi crescendo, crescendo, e é o que é hoje. Quem conhece o Centro Espírita Cristão. Uma glória, meus amigos. Uma glória de Deus e dessa espiritualidade que dirigiu todos aqueles amigos a ativar a doutrina espírita nessa pequena cidade. Muitas pessoas já nos perguntaram se sofremos preconceitos. Não. Eu, de minha parte, minha família, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, que lá estão, não sofremos preconceito. Pelo contrário, somos muito procurados para conversar sobre a doutrina espírita. Pois bem, os anos se passaram e vieram de São Paulo, seu Orlando Romin, com sua família. Aqui está a Irani e o Hélio, que talvez não me ouvem, mas são intuitivos. Seu Orlando Romin e seus filhos, Irani e Claudemir, e Helena, a sua esposa, e foram trabalhar no Centro Espírita Cristão. Trabalhadores, praticantes de alma e coração. Num determinado tempo, brotou um sonho na cabeça de seu Orlando e daquele grupo. Fundar um outro centro. Por quê? Porque a nossa cidade estava crescendo muito, e aqui nesse lado da cidade, na habitacional, muitas pessoas iam até o Centro Espírita Cristão e diziam: eu tenho muita vontade de vir, mas eu não posso pagar condução, eu não tenho condução para vir, e é tudo difícil. Quando dá uma oportunidade, essas pessoas nada mais eram do que intuídas para abrir no coração dos trabalhadores do Centro Espírita Cristão a necessidade de um novo centro. E seu Orlando
com sua família e mais um grupo de trabalhadores sonharam. E correram atrás do sonho, com toda a garra, com toda a força, e fundaram este grupo espírita Bezerra de Menezes. E que nós, lá, amigos do Centro Espírita Cristão, e o porquê de nós estarmos aqui hoje. Seu Orlando, Helena, Dona Lurdinha, outros companheiros, nos encontravam e diziam, vão lá conhecer o nosso centro. Uma quinta-feira nós viemos e estamos aqui até hoje. Nem sei dizer para vocês em que ano foi. Eu tenho tudo escrito, guardado, para que os meus descendentes, quando eu partir, que vão abrir as minhas gavetas e ler o que eu tenho guardado, vão tomar conhecimento de tudo isto que estamos falando aqui. Pois bem, fundou-se o Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Lá no Centro Espírita Cristão, mais um tempo se passou, foi passando, e um outro grupo sonhou construir um novo centro. A mesma coisa que acontecia com os moradores daqui da habitacional, aconteciam lá do sonho nosso. Queremos frequentar a casa espírita, mas não temos condições. Quando aparece uma oportunidade, nós estamos aqui. Um outro grupo ali, dirigido por Aninha e por Roosevelt e outros companheiros, como o seu Orlando e outros companheiros sonharam fundar este Centro Espírita Bezerra de Menezes, aquele grupo sonhou em fundar um centro espírita lá no sonho nosso. Aqui, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, a Vera Moraes e mais alguns companheiros sonharam em fundar um centro espírita em Igaraçu do Tietê. E lá está o Grupo Espírita Miramês, trabalhando com toda a garra, com toda a força. Assim como o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, assim como o Grupo Espírita Allan Kardec, que completou nesta semana 8 anos de atividade. Vejam bem, meus amigos, o tempo passa e às vezes nós nem percebemos, mas dentro das histórias que está gravada nos nossos corações, eu já falei e peço para a espiritualidade, quando eu voltar na outra reencarnação, eu quero ser historiadora. Eu quero poder estudar, porque desta vez eu tive apenas o 4º ano primário. Só que cursamos a faculdade da vida e a faculdade, universidade, o que vocês quiserem nomear, a doutrina espírita. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Ciência, filosofia e religião. É importante isto, meus amigos. Por quê? Porque a doutrina espírita, sendo ciência e filosofia, ela tem todas as condições de explicar os nossos porquês. De onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Por quê? Porque nesta roupa de hoje, que é esse corpo material nosso, nós só mudamos esse corpo. O espírito é o mesmo, é imortal. Eterno só é Deus. Mas nós, espíritos, somos imortais. Trocamos de corpo várias vezes. Perdoa a minha tosse. O Ailton não veio por causa da tosse.
Pois bem, nesses sonhos todos de nossos companheiros, a começar por seu Augusto Bombonato, lá em Rio Claro, existia um farmacêutico chamado Esperidião Prado. Seu Augusto eram amigos. Seu Augusto veio para cá, Esperidião Prado ficou lá. E lá em Rio Claro, ele desencarnou. Mas o que aconteceu? Ele em espírito buscou o seu amigo. Que existe uma frase muito linda, meus amigos. Os que se amam se procuram. Na doutrina espírita não existe acaso. Existem leis que se cumprem uma a uma. Esperidião Prado procurou o seu amigo e o encontrou aqui em Barra Bonita. E hoje, Esperidião Prado é o presidente espiritual do nosso Centro Espírita Cristão. E uma coisinha de Esperidião que eu vou lhes contar. Nós amamos esse Esperidião Prado como se o tivéssemos conhecidos aqui no planeta Terra. Mas os conhecemos hoje em espírito. E colocamos um apelido no Esperidião Prado. Porque os videntes o veem sempre de branco. Não é terno, é uma jaquetinha branca, manga comprida, calça comprida, um traje nobre. E o apelidamos de nosso Damo de Branco. Por quê? Porque quando há um problema a ser resolvido, qualquer que seja ele ali dentro do Centro Espírita Cristão, nós comentamos, vamos ficar tranquilos porque o nosso Damo de Branco está junto de nós. Sabe por que isso, amigos? Uma história vem outra, né? Eurípides de Barçanufo, um grande trabalhador da doutrina espírita lá no estado de Minas, fundou ali uma farmácia de produtos naturais, de ervas. Ele era estudioso e caminhou por esse lado. E as consultas para Eurípides e os medicamentos de ervas eram preparados na sua farmácia, que ele era farmacêutico. Pois bem, um dia, a sua enfermeira que o ajudava, ele lá na sua escrivaninha, ela chegou até ele e falou, Eurípides, a nossa prateleira está vazia. Vazia do quê, meus amigos? De ervas que ele estudava e ia à procura. Aí ele respondeu para a enfermeira, não se preocupe, a nossa Dama de Branco já passou por aqui. É por isso, e mediante Eurípides, que tinha a sua Dama de Branco, que vinha e ele sabia que os problemas iam ser resolvidos. Então nós também, do Espírita Cristão, temos o nosso Damo de Branco, Esperidião Prado, nosso querido presidente espiritual. Então, meus amigos, nós vemos que em Barra Bonita, de 1941, quando foi fundado o Centro Espírita Cristão, com 10, 12, 20 amigos, quando nós fomos até ali, a primeira vez, em 1953, eram 10, 12 pessoas, mas a espiritualidade era imensa e estava ali. E o tempo foi passando, e os trabalhadores da última hora, nós, aprendizes do Evangelho, aprendizes da doutrina espírita, porque estamos engatinhando, amigos. Então, voltando ao Centro Espírita Allan Kardec,
Ontem, às 2h da tarde, começaram sexta-feira as comemorações com um palestrante de fora, que está aqui, o nome dele, Manolo Quezada. Ele foi o convidado, vindo de São Paulo, para palestrar lá no Allan Kardec. E ontem nós fomos até lá. Amigos, eu não tenho palavras para lhes transmitir a emoção que foi a reunião de ontem, das 2h da tarde até as 5h30. Não vimos as horas passar, porque estávamos sendo alimentados espiritualmente pela palestra do nosso amigo que ficamos conhecendo ontem. Um amigo que ficou gravado, vai ficar gravado em nossa alma, porque só nos disse coisas lindas, palavras amigas, lições da doutrina espírita, citações de Jesus, muito desse Jesus, amigo de todas as horas. Então, meus companheiros de doutrina espírita, não vamos baixar a nossa cabeça. Mesmo que alguém diga qualquer coisa que nós não gostamos, vamos, em vez de baixar a cabeça, vamos erguer a nossa cabeça, firmes e fortes, na certeza daquilo que nós estamos vivendo, praticando e dando o exemplo. O exemplo. O nosso comportamento, meus amigos, de estudantes da doutrina espírita, o nosso comportamento é mostrado através do nosso exemplo, da nossa vivência, modificando os nossos atos, por atos nobres e dignos de Allan Kardec, de Jesus, de Deus, nosso Pai Criador. Estamos aqui, como disse o nosso amigo ontem, habitando hoje o planeta azul. Bonito, né? Planeta Terra, com tantas dores, tantas lágrimas, mas o seu nome é Planeta Azul. Então vamos, nas horas difíceis, iluminar a nossa aura, meus amigos, que nós todos temos uma aura. Ela está aqui, a 4 dedos de distância do nosso corpo físico. Quando sentirmos fraqueza, vamos iluminar a nossa aura de azul, como é o nosso planeta Terra. A cor azul é benéfica, é luminosa, e nós vamos continuar firmes e fortes. Jamais, jamais, por tudo que venha contrário a nós, desanimarmos. Não. Vamos nos animar, vamos agir como espíritas, estudantes e conscientes daquilo que nós queremos. Porque daqui a um pouco, os anos vão passarem e nós vamos partir. Então hoje, como vimos ontem lá no Allan Kardec, quando chegamos na entrada do centro, 2 jovenzinhas nos dando as boas-vindas. 2 jovenzinhas que participam da mocidade espírita do Centro Espírita Allan Kardec. Então, foi uma coisa linda que vai ficar guardado. É uma festa que não acabou ontem. Não acabou às 5h30 da tarde. Foi um banquete espiritual. E a mocidade espírita ali participando. Então, todos os centros têm hoje a mocidade espírita. Sabe o que é a mocidade espírita de hoje? A nossa esperança do amanhã. Esses jovens que já vieram preparados, porque senão não estariam dentro do centro, estariam nas baladas,
estariam nos bares, estariam nas ruas, e estão aqui dentro do centro. Jovens que já estão guardando dentro de seus espíritos a sementinha do bem, que vai germinar e dar frutos, como disse Jesus, 100 por 1. Por isso, os jovens que estão aqui hoje, se animem, porque vocês, jovens, são a nossa esperança. Porque nós, os cabecinhas brancas, logo, logo partiremos, mas partiremos felizes, dando tchau. Tchau, amigos. Até um dia voltaremos a nos encontrar, porque somos imortais. Um grande abraço. Felicidades. Vamos ser felizes, porque a felicidade é um direito nosso. Nós não compramos nada nos supermercados, em lugar nenhum, uma caixinha contendo felicidade. A felicidade é uma construção de cada um de nós. Se nós formos fortes, nós construiremos a felicidade, que vai brilhar em nossos espíritos através da eternidade. Um abraço, um carinho pelo dia de hoje, que o nosso amigo Ayrton se restabeleça, porque a tosse, ela é chata, a gente sabe disso, mas faz parte. Vamos aceitar a tosse como uma lição. Um abraço, amigos, um bom domingo, vamos ser felizes. Vamos nos reunir com nossa família, num almoço fraterno e amigo, e se almoçarmos sozinhos, não estamos sozinhos, porque os amigos espirituais estão ali abençoando o nosso almoço, por pequeno que ele seja. Um bom dia. Sejamos felizes, agora e sempre.